pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato e nós vamos dar início à nossa primeira videoaula sobre a construção de aplicativos para smartphones, tá? Essa videoaula faz parte de um projeto da aluna do PIBIC, a aluna Chara. É a tutora do curso e eu vou ensinar para você como construir a tela desse aplicativo, que a início é o aplicativo mais simples que a gente utiliza, né, no nosso curso, que é a calculadora. Então, a nossa calculadora ela será constituída de uma entrada para um número, uma entrada para um segundo número, né? Esses dois números eles vão entrar em operação, né? Eles vão ser relacionados a partir de uma operação que aqui nós utilizamos a adição, a subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Temos aqui um botão limpar, o botão calcular, né? E o botão fechar. Na verdade, nesse modelo aqui, nós estamos colocando calcular só para ensinar você que existe a necessidade, a possibilidade de alguns aplicativos colocar calcular. Mas nesse aplicativo, necessariamente, nós não utilizaremos. Aqui uma imagem, né? E aqui embaixo tem uma legenda aqui escondidinha, né? Uma legenda que vai servir como resultado. Então, vamos fazer o seguinte. A programação deste aplicativo ela já pode ser vista em partes aqui, porque eu resumi esses blocos, né? E agora eu quero ensinar a você como construir esse aplicativo. Vamos dividir essa videoaula em dois momentos. A primeira é sobre o designer, tá? O primeiro momento. E o segundo momento é sobre blocos, tá? Então vamos lá. Para começar um novo projeto, um aplicativo mesmo do zero, você vem aqui em projetos, iniciar um novo projeto e calculadora, teste GPTED, tá bom? Então esse é o nome do meu aplicativo. Então vai abrir uma tela nova, uma tela em branco, e aqui você percebe que a tua tela está limpinha, né? Então, para começar a estruturar essa tela, eu preciso utilizar as ferramentas que estão aqui na coluna de paletas. Então, eu tenho aqui a interface do usuário, mas tenho também a organização, que é por onde eu sempre devo começar. Porque se eu soltar qualquer que seja o elemento ou a ferramenta que está aqui na interface aqui dentro, algumas vezes quando eu instalar o aplicativo, ela vai se movimentar em alguns lugares diferentes. Você não vai ter o controle sobre isso. Para você ter o controle, vem aqui em organização. Organização, você tem a opção de horizontal, vertical, em tabela. Esse primeiro exemplo, vamos colocar aqui em horizontal, tá? Perceba, quando eu trago o elemento para a tela, fica uma luz, aliás, uma linha azul, tá? Então é só você soltar. Perceba que este organizador ele foi direcionado para o canto superior esquerdo da tela do smartphone. Se você quiser centralizar ele, você tem que selecionar Screen, que é o domínio em que ele está inserido, e vir aqui em Propriedades, né? E selecionar Alinhamento Horizontal no centro. Se eu vier em Alinhamento Vertical e colocar no centro também, esse elemento aqui, que é o organizador horizontal, ele virá aqui para o centro da tela. Tá? Eu sempre oriento que você deve expandir esse organizador em toda a tela no horizontal. Eu venho aqui, ó, clico aqui no organizador e preenchimento, né? Na verdade, a largura. Eu posso preencher principal, tá? Se eu quiser colocar pontos, 200 pontos, ele vai se expandir de acordo com esses 200 pontos, ó. Mas eu quero deixar mesmo em preencher principal, já vai ficar fixozinho, tá? A altura pode deixar automático. Então, para escrever a legenda, que é aquele igual ao modelo anterior que eu apresentei, venho aqui em interface do usuário, escolho a ferramenta legenda. Perceba que a legenda veio para o canto esquerdo também do organizador que está dentro da tela. Então, se eu quero jogar essa legenda aqui no centro, eu seleciono quem está hierarquicamente acima dela, quem contém ela, e venho em alinhamento horizontal e centro, tá? Então, assim, aqui, clico novamente no termo legenda e já modifico aqui embaixo. Texto, texto, vou colocar calculadora.
Claro que eu quero destacar, eu quero que esse elemento seja destacado com o nome, né, do nosso aplicativo. Eu posso colocar a cor de fundo somente dele e posso colocar a cor de fundo também de todo o organizador. Então, eu vou selecionar aqui um laranja, né, como na anterior. Eu posso modificar o tamanho desse texto, calculadora, colocando aqui 20, por exemplo, e deixar em negrito também. Oriento sempre a utilizar esse tamanho e utilizar também cores vivas, né? Pelo menos aqui para o título, tá? Então vamos lá, construir o restante. Já estou identificado. Quando você tocar na tela aqui, essa legenda não vai dar nenhuma resposta para quem está tocando nela, vai ficar um elemento estático. Vamos agora para a organização novamente. Agora eu vou trazer uma organização em tabela. Ela veio por cento porque eu já selecionei, lembre-se. Aqui em Screen, tudo que vier para cá vai vir por cento, porque eu previamente selecionei. A tabela aparece no formato 2x2, eu vou modificar e colocar 2x3. Por quê? Porque eu terei 3 linhas, né? 3 linhas de legendas. A primeira legenda, na primeira linha, a segunda legenda e a terceira legenda. Pronto. Se tivesse uma quarta, teria espaço para uma quarta. Então, eu venho aqui em cada uma das legendas e vou digitar aquilo que eu mostrei anteriormente. Número X, né? O primeiro número que eu vou querer na tela do computador. Número, tirar aqui, número X. Bom, clicou aqui fora, aqui já ajustou. Então, eu venho, coloco em negrito. Se eu quiser, eu posso aumentar um pouquinho, tá? O tamanho da fonte. E depois parto para o próximo, para a próxima legenda. Legenda Y. Perdão, número Y. Novamente, negrito. Tamanho 16. Tive aqui um aumento, né? E por fim aqui, nesta legenda, eu vou colocar o resultado, que é onde vai dar o resultado dos meus cálculos. Resultado. Vou botar 2 pontinhos aqui. Também 16, negrito. Quero chamar a atenção a um detalhe. Percebam que quando eu vou arrastando cada elemento, aqui em componentes eles vão sendo listados, certo? Aqui serve para eu destacar os elementos que serão programados aqui nos blocos. Então, por exemplo, número X e número Y são legendas que vão apenas identificar o campo para você inserir aqui na frente os números. E aqui embaixo vai sair o resultado, certo? Então, essa legenda eu não preciso nomear porque ela não vai ser programada aqui em blocos. Mas uma segunda legenda, que é esta, eu vou primeiramente apagar tudo que tem nela. O que eu devo apagar? Que ela deverá ficar em branco para que os resultados saiam aqui nela. Perceba que ela diminuiu, então eu venho em largura e posso colocar aqui 30% da tela. Posso colocar em percentagem. Ela aumentou, vai ficar um tamanho fixo, certo? Pode botar 40, 50, pode, fiquem à vontade. Tá? A altura pode deixar automático mesmo, porque ele ajusta à medida que o número sai e de acordo também com a fonte. Essa fonte que eu estou selecionando da legenda, se você quiser que esse resultado saia vermelho, você coloca aqui cor de texto com vermelho para ficar em destaque, ou azul, né? Ou azul, fique à vontade para escolher a cor. O resultado sairá azul. Veja bem, no número X eu preciso introduzir na tela do smartphone que número X é esse, né? Então, eu tenho que dar espaço, tem que ter um campo, né? Que a gente aqui vai buscar uma ferramenta adequada, tá? E no caso, essa ferramenta é a caixa de texto. Lembre-se que o elemento, bem aqui, ó, legenda 5, ele é um elemento que vai gerar os resultados aqui. Portanto, ele vai ser um elemento programável, onde eu devo renomear e colocar resultado, né? Porque quando eu for para outra tela, eu já vou verificar na lista os que eu renomeei para serem programados. Da mesma maneira, aqui em caixa de texto 1, eu chamarei, pode ser número X, pode ser num X, tá bom. Então, vamos lá. Da mesma maneira, eu venho bem aqui, ó, como sugestão, na primeira caixa, já vou dizendo também que esses valores, quando clicados aqui, quando você clica na tela, vai abrir o teu teclado do smartphone. Então, é melhor você marcar para aparecer só números, porque quando vem as letrinhas, ficam muito pequenas, tá?
Então você vem aqui também e aproveita e apaga a dica, para não ficar aparecendo nada nessa caixa, para ficar em branco. Se você quiser digitar os números e que esses números digitados eles saiam da cor vermelha, você vem e coloca em vermelho, tá? E aí o resultado, o número X em vermelho, o Y em vermelho, resultado em azul para destacar. Da mesma maneira eu procedo com a segunda caixa de texto, né? Que é o número Y. Vou aqui, renomeio, número Y, tá? Bom, tá aqui para programar, né? E aqui eu apago também. Coloco uma fonte 16, uma fonte, vou colocar em vermelho, tá? Colocar também uma fonte vermelho. E quando eu apaguei o texto, vai ficar disponível aqui também. Essa largura aqui ficou automática por causa do tamanho do organizador. Muito bem, aqui eu já tenho os objetos, os elementos de entrada e o elemento de saída. Basta agora os botões de operação e os botões de limpar e de sair, tá?